Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso CryptoCast aqui na tela da BMC News. Este daqui que é o primeiro programa de criptomoedas na TV brasileira. Estamos aqui há 4 anos juntinhos, então vocês sabem, a BMC é a casa do investidor cripto na TV brasileira, e isso eu falo não só quando o Bitcoin tá em alta, tá? A gente estava lá embaixo, a gente estava junto, lá no inverno, cripto, frio pra caramba, igual São Paulo tá hoje. Então, hoje, pessoal, a gente, hoje eu digo no tempo presente, nós estamos fazendo programas misturados. Então tem alguns programas que a gente fala mais do cenário cripto, mas nem toda semana vai mudar tanto o cenário cripto assim. E a gente consegue agora olhar para outras coisas que cripto toca. Por exemplo, games, por exemplo, Web3 e tudo mais, tokens, tudo mais. E hoje eu tenho a honra de receber o Carlo Frani, líder lá na Cartese. Carlo, seja muito bem-vindo ao nosso CryptoCast. Obrigado por me receber. Vamos lá. Carlo, vamos falar de games, que eu sei que você curte muito o assunto e tudo mais. Você mexe lá com a arquitetura de soluções lá na Cartese. O que é que você faz lá exatamente para a galera entender? Porque eu confesso, no mercado cripto, toda hora tem coisa nova chegando e funções novas chegando, e a galera fala, pô, mas como assim arquitetura de solução? Se você mandar ele construir uma ponte aqui para mim na ponta estaiada que vai resolver o meu BO e tal. Então explica um pouco o que você faz lá, o seu cenário e tudo mais. Quando se fala de cripto, geralmente chama-se Web3 qualquer projeto que tenha a ver com blockchain, né? Mas varia muito. Pode ser uma carteira, pode ser uma solução para melhorar a usabilidade do usuário, pode ser uma infraestrutura, pode ser um blockchain com Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Uhum. E aí, geralmente no meu papel, eu dou suporte bastante à área de crescimento do sistema, o Eco-Growth, e eu tento entender o que outros projetos fazem, como é que a gente pode combinar as tecnologias, como é que é a solução adequada para resolver um certo problema que a indústria tenha, por exemplo, crédito de carbono, ou supply chain, ou alguma outra aplicação que queira usar a tecnologia da Cartese, né? Então, por exemplo, nesse departamento de suporte para conseguir entender para onde vão as coisas e tudo mais. Uhum. Hoje o nosso podcast vai ser nerd, tá, pessoal? Só para deixar bem claro aqui, porque o pessoal precisa se preparar para as coisas. Que teve programa aqui que eu não avisei, do nada tava eu e o André Franco falando sobre o paradoxo de Fermi e por que Satoshi Nakamoto pode ser uma IA do futuro que mandou uma IA do passado, construir tudo mais. Então hoje vai ser um pouco mais nerd o negócio também. Vamos lá. Dentro dessa solução de Web3, o que a gente está falando que é diferente do atual, assim, do cenário atual? A gente já falou de computação quântica aqui, a gente já falou de muita coisa diferente, mas onde é que tá a solução, de fato? Onde é que tá essa diferença? Como é que eram feitas as coisas antes e como é que são feitas as coisas agora para a galera conseguir ir entrando lentamente, uma piscininha rasa aqui pra gente? Sim. Bom, tradicionalmente as soluções se chamam centralizadas. Então você tem uma autoridade que diz o que acontece. Tá? Então, se você chega no seu app do Itaú e pergunta como é o saldo, tem um servidor lá que é do Itaú que fala que o teu saldo é tal. Uhum. Se acontecer algum problema no sistema, algum bug, alguma coisa, mudar seu saldo, e eles não quiserem alterar, não tem o que fazer. Tem uma autoridade, ela falou que é isso e é isso. Uhum. Você vai ter que entrar na justiça, coletar provas, etc. A ideia nos sistemas descentralizados, que são chamados de Web3, é que, primeiro, você tem transparência, e segundo, você não tem uma única pessoa que cuida daquilo ali e diz qual é a verdade. Você tem um consenso. Uhum. Isso traz muito mais segurança, muito mais transparência. Isso é ideal para diversas coisas. O exemplo que eu te dei, por exemplo, é crédito de carbono. Você tem algumas poucas empresas que são responsáveis por auditar esse processo e chegar e falar, estou te dando um tanto de crédito. Mas, sei lá, vamos dizer que você esteja fornecendo algodão que você diz que é sustentável e passa por um determinado processo. Uhum. Sou lá fazendeiro de algodão. Isso. E fala assim, tá tudo lindo aqui. Você tem aqui, sei lá, 1 tonelada de algodão sustentável sem usar mão de obra escrava e tudo mais. Certo. Se você vender 5 toneladas e sua produção for 1 tonelada, significa que você está pegando 4 toneladas e misturando com o seu algodão. Sim. E você continua ganhando crédito por aquilo, porque aquilo ali é auditado, é amostrado e tudo mais, mas é muito opaco o que acontece. Se você traz esse processo para a Web3, para o blockchain, fica tudo transparente, os dados estão ali, todo mundo pode checar. Entendeu? É um pouco a pegada... Você conhece aquele projeto Serenata de Amor? Peraí. Serenata de Amor que eu conheço é o Bombom. O chocolate, isso. Isso, mas estamos falando do mesmo aqui. Isso. Tem um projeto que é de a galera de computação, que faz de maneira altruísta, uma análise de dados do governo para encontrar inconsistências. Então, é bem trabalhoso, porque cada vez que eles vão analisar os dados, eles têm que conseguir aquele dado, é difícil, eles têm que usar a lei de acesso à informação e tudo mais. É muito trabalhoso você conseguir aquele dado para analisar e achar alguma inconsistência. Se você aplica blockchain nessas coisas, não tem mais problema. Porque todo dado que você estiver utilizando vai estar lá transparente, vai estar lá consistente. Ninguém pode alterar um registro, porque tudo em blockchain é assinado digitalmente.
Então, traz muito mais transparência, traz muito mais veracidade àquilo que você está fazendo e é muito mais justo. Porque os sistemas descentralizados são projetados de maneira que, embora todos queiram roubar, o melhor é fazer o certo. Porque você vai ser pego e você vai ser penalizado. Então, entendi. É uma mudança de paradigma. Mas, por exemplo, dentro desse consenso, não existe maneira desse negócio dar errado? Existe. O consenso, como é que ele funciona? Para quem escutou um pouquinho de ataque no blockchain, é aquele famoso ataque dos 50 mais 1%. O pessoal aqui de casa tá craque já. Tá. Isso daí, isso aí. Isso. Então você pega o Bitcoin. O Ledger, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é consistente, ele é todo assinado, encadeadinho. Mas se a maioria da rede começar a transmitir um outro Ledger como sendo a realidade, acabou. É como se você pegasse o livro de história, jogasse fora e tem um novo livro de história. Essa aqui é a realidade. Tá? Então, existe esse ponto que a rede ela tem que ser descentralizada, isso é, você não pode ter muita gente concentrando muito poder, justamente porque isso favorece com que o consenso da rede não seja manipulável. Entendi, mas aí, por exemplo, no caso do Bitcoin, é algo, obviamente, estamos falando de um negócio multibilionário. Se alguém conseguisse hackear aquilo ali, ia ser, enfim, né, absurdamente rico. Só que quando a gente fala em algo menor, tipo crédito carbono na fazenda do algodão, eu imagino que o consenso de gente realmente, ou computadores realmente focados naquilo seja menor, não? Do que, tipo... Depende. Se você está fazendo uma coisa que está usando Bitcoin, Ethereum e tudo mais, você está usando esse consenso geral, global, para qualquer coisinha. Qual o problema de você usar esse consenso de Layer 1 que a gente chama, né? É que ele é caro, ele é lento, porque basicamente você tem um computador que é global, tem uma capacidade bastante limitada, porque o consenso daquele tem centenas de milhares de nós. E você já foi num restaurante com um grupo de 30, 40 pessoas, né? Já. E decidiu onde você ia. É rápido? Não. Você tem que trocar uma porrada de mensagem com um bando de gente. É inferno. Então, é a mesma coisa. Então, esse computador que tem que chegar ao consenso de computação, ele é lento, porque na hora que ele está transmitindo esses dados para centenas de milhares de nós, para cada um chegar ao consenso, mandar mensagem para o outro e dizer essa é a realidade, demora muito. Então, esse computador é lento. Aí eu vou puxar um gancho para a Cartese. Na Cartese a gente tem uma parada muito legal, que a gente consegue ter o que se chama de um Application Specific Rollup, tá? É um nome bonito, técnico. Mas basicamente o que a gente faz? A gente consegue pegar computações, fazendo de máquina que está fora do blockchain, que é a Cartese Machine, mas a gente tem um protocolo muito maneiro que roda em cima do Ethereum, que se alguém fizer alguma besteira nessa computação que tem poucas pessoas olhando, uma única pessoa honesta consegue chegar lá no blockchain e usar o blockchain como STF, entrar e provar que ela está certa e que alguém fez besteira. Não, peraí, vamos voltar alguns passos para trás. Sim. Para conseguirmos entender. Vamos lá. Vou voltar ao exemplo da fazenda de algodão. Eu gosto muito de uma série chamada The Office. E lá no Steve Carell, sim. Isso, Steve Carell. Tem uma cena do Steve Carell que ele chega pro contador dele lá, o Oscar, e fala assim: me explica como se eu tivesse 10 anos de idade. O Oscar explica pra ele como se ele tivesse 10 anos de idade, e ele fala: não entendi, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Vamos tentar entender como se eu tivesse 5 anos de idade. Tem uma fazenda de algodão. Preciso que a galera... preciso que todo mundo saiba que eu sou um cara gente boa, que eu não tô usando trabalho escravo e tal, que 5 toneladas de algodão estão ok. Legal, isso aqui a gente conseguiu entender. Eu preciso de crédito de carbono, que é uma coisa que é o meu objetivo como fazendeiro de algodão. E aí eu posso utilizar a blockchain do Bitcoin, só que é uma blockchain complexa de ser usada neste momento porque é lenta. Então vai ser difícil, né? Muita gente quer usar aquilo ali, muita gente com coisas maiores do que minha fazendinha de algodão. Onde é que a Cartese entra no meio disso aqui? Então, quando você usa diretamente a blockchain para um cálculo, você está pegando centenas de milhões de computadores e está dizendo para eles, olha, todo mundo vê que 1 mais 1 é igual a 2. Chegou ao consenso, 2, 2, 2, 2, 2. Beleza, 2 é a realidade. Legal. Então isso é muito seguro, mas isso é muito lento e aquele cálculo é final. Você chegou àquele consenso gigante. O que a gente faz na Cartese, até o nome diz é otimista, o que você faz? Você afirma no blockchain qual é o resultado. E aquelas pessoas que estão interessadas naquela computação específica vão verificar e vão bater, opa, deu 2? Deu 2. Nada a ser feito. Todo mundo convergiu. Tá. Mas se eu chegar a um resultado diferente porque você roubou ou até porque eu estou errado, a gente começa uma disputa. Tá. Ah, entendi. Então, na realidade, você é o ringue. É o ringue de batalha. É o ringue do boxe ali. Você fala assim, olha, se você discordou... É na sociedade, né? Você não vai na padaria e você tem uma auditoria e tudo mais para dizer que eu te entreguei pão e você me entregou R$2 e tudo mais. Sim. A gente age de maneira otimista, eu te dou R$2, você me dá o pão, tá tudo certo. Se alguém se sentiu lesado, se você me deu pão podre, etc., aí a gente escala o negócio. Por padrão, o blockchain ele faz tudo final. Ele passa por todos os recursos, todas as verificações,
tá tudo certinho. Só que isso é muito overhead pro dia a dia, né? E aí isso limita também o quanto de energia você consegue gastar naquilo que você efetivamente quer fazer. Imagina uma companhia que todo mundo tem que verificar tudo que é feito. É o blockchain. Sim. Então, você tem 50 funcionários, mas cada um vai ter que verificar que a carta que foi entregue está para o destinatário certo, que o café que foi comprado, todas as atividades. Se a companhia não vai produzir muito. Esse é o blockchain. Entendi. E aí, no caso ali, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa... Vamos supor que eu tenho um grupo de pessoas mal intencionadas. Então eu tenho 50 pessoas mal intencionadas que querem entrar lá na blockchain e querem roubar crédito de carbono, por exemplo. Sim. Sei lá, porque minha fazenda de algodão é de uma facção e tal, e eu quero ser maldoso. Quer maximizar seu lucro, alguma coisa. Sei lá. Enfim, quer lavar dinheiro, sei lá. E se essas 50 pessoas forem mal intencionadas? Desse consenso dentro da Cartese? Se todo mundo é mal intencionado, aí não adianta. Porque o resultado vai estar errado e não tem ninguém para disputar. A segurança é que pelo menos uma pessoa quer fazer o certo. Entendi. Então, na verdade, a gente tá escalando para um negócio meio filosófico da parada. Tipo, é a crença de que o ser humano vai ser bom em algum momento. Não, porque além disso, você tem um incentivo para você disputar computações que estão erradas. Então, toda vez que você afirma um resultado, você bota um colateral. Se alguém prova que aquele teu resultado estava errado, ele ganha um colateral. Então, existe um incentivo econômico para você encontrar uma computação que está errada, disputar, mostrar que ela está errada, você ganha dinheiro. Entendi. Todo blockchain ele é baseado em uma porrada de incentivos, tanto de robustez algorítmica, e quando não é possível, você parte para um recurso econômico. Entendi. Até porque nem relógio trabalha de graça, não é mesmo? Sim. Agora, no caso, por exemplo, eu tô tentando achar falhas no sistema, tá? Então, essa vai ser minha diversão hoje. Vamos supor, então, que o grupinho de mal intencionados também queira dar um incentivo para que essa pessoa que é bem intencionada, ela seja mal intencionada. Tem como eles descobrirem quem é a pessoa que seria bem intencionada para tentar corrompê-la? A questão é que a pessoa bem intencionada não precisa nem estar envolvida. Essa é a questão. Então, os sistemas que são despermissionados, se dizem, você não tem um grupo pré-fixado que pode chegar lá e interagir. Qualquer pessoa pode chegar lá, interagir e provar que alguma coisa está errada. Esse é o nível máximo de segurança que você tem em blockchain. Ah, entendi. Então, tipo, a máquina pode fazer sozinha, por exemplo? Sim. Geralmente você tem um nó que está rodando, que está validando computações que você não sabe o que é. Quando alguém encontra alguma coisa de errado, ela propaga, ativa os... Agora, como é que isso tudo muda com computação quântica? Boa pergunta, mas complexa. A gente já tá no assunto complexo, cara. Você sacou, a gente já tá na parada... pessoal aqui... O que basicamente, muita coisa em blockchain é baseada em técnicas de criptografia que assume que fazer certas coisas no que se chama força bruta é inviável. Sim. É como você pegar e achar uma agulha num palheiro, só que o palheiro é o tamanho da cidade de São Paulo. Total. Você pensa, não é viável. Você tem que saber exatamente a localização ali, que seria a sua chave privada, digamos assim, para conseguir fazer alguma coisa. A computação quântica é como falar, beleza, mas agora eu tenho computação infinita, então isso torna-se possível. Eu vou achar a agulha. Você vai achar a agulha, entendeu? Mesmo que seja alguma coisa muito intensa do ponto de vista computacional, né? É o super-homem, já brincou aqui, a força de 1000 sóis. Não é só Bitcoin, o mundo inteiro com computação quântica é revirado de cabeça para baixo. A mesma criptografia que chega e não deixa que eu invada a sua conta do Itaú, que se eu interceptar sua comunicação com o banco, eu não consigo entender, ela vai ser quebrada por computação quântica. Mas tem bastante pesquisador que já está fazendo esses esquemas de encriptação pós-quânticos. Eles são robustos, mesmo no poder computacional equivalente de computador quântico. Então, existe uma barreira. Em teoria, temos recursos para ser usados. A gente não sabe porque não testou ainda, né? Na teoria, tudo é lindo, na hora que você testa na prática, você acha bugs, você acha coisas. Total, igual ao mundo real, né? O mundo real, uma hora, sem efeitos colaterais ali no meio do processo. Agora, nesse caso, a computação quântica é um assunto que a gente gosta bastante aqui no CryptoCast, até porque o primeiro a cantar essa bola, meu grande amigo Luiz Pedro lá da Nord, que falou assim, cara, a gente não está analisando um risco para o mercado cripto, que é a computação quântica, porque as blockchains podem estar aí perto do Armagedon. E aí eu vou te fazer a pergunta que eu fiz nos últimos 3 programas e eu queria saber sua opinião. Existe um consenso entre os especialistas de cripto que
mais de 90% desse mercado, 99% desse mercado vai colapsar em algum momento. Tipo, esse tanto de criptomoeda é inviável. Tem, cara, centenas de milhares de tokens e criptos e tudo rolando. Sim. E que sobrariam ali, no futuro, umas 4, 5 que realmente prestassem para algo, sei lá, Bitcoin, Ethereum, mais umas 3 lá, e conseguissem sobreviver às paradas. Só que aí a pergunta então vira, no caso de quando é que vai ser o Armagedon? Qual vai ser o meteoro que vai atacar para extinguir os dinossauros aqui dos 99%? Na sua opinião, seria a computação quântica? Você acha que 99% do mercado vai colapsar? Acha que é viável manter esse tanto de gente? Eu enxergo a computação quântica um pouco como um bug do milênio. É alguma coisa que a maioria das pessoas não se preocupam, mas quando chegar bem perto de acontecer, aí vai ser prioridade máxima e todo mundo vai fazer patch do sistema, etc., para ser robusto aquilo ali, né? Entendi. Essa é a maneira que eu vejo. Sobre o seu evento de extinção, eu enxergo o mercado de blockchain como... isso já aconteceu várias vezes no mercado de tecnologia, né? Que você não tem um padrão por alguma coisa, existe uma nova demanda, surgem vários players e depois, geralmente por questão comercial, alguns acabam sobrevivendo, né? Então, hoje praticamente todo mundo usa o USB-C ou algum padrão USB, exceto a Apple, que talvez, forçado pela Europa, passe a usar também, mas que ainda usa o padrão da Lightning, né? Mas antes existia uma porrada de padrões diferentes de conexão, né? Tinha Firewire, tinha USB-C, tinha uns mais antigos, serial, paralelo, etc. E eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo em cripto. Então, é um ambiente muito dinâmico, toda hora aparece um projeto novo, uma pegada nova, tentando pegar uma solução para algum outro problema que seja ou incrementalmente, ou até mais do que isso, melhor para um determinado caso de uso, mas vai acontecer uma solução natural que vai podar, que vai pegar, não, esse player aqui vai se estabelecer, esse player vai se estabelecer, esse player vai se estabelecer, dependendo do que você quiser fazer, né? Eu acho que é um movimento natural da indústria. Então, em algum momento, vai ficar esses top 10 criptos, top 5. Porque tem umas criptos que não faz o menor sentido ter tanto valor de mercado. Não sei se top 5, top 10, porque é aquilo que eu falei, cripto é um termo muito genérico, ele é muito amplo. Então, por exemplo, logística, supply chain, que é um mercado absurdo no mundo. De repente vai ter um player que se estabelece, que está focado nisso. Mas, por exemplo, de carbono, jogos, um outro player. Mas Doge, por exemplo, não faz o menor sentido ter esse tanto de valor de mercado que é multibilionário o negócio. E é uma meme coin. É uma meme coin, mas meme coin é um negócio que me deixa com a pulga atrás da orelha, né? Porque mostra realmente que tudo é uma convenção. As pessoas convencionaram que ele tem valor, então passa a ter valor. Sim. E ultimamente nós temos esses meme coins que são ainda mais agressivos que a Doge, né? Você conhece o Pump.fan, por exemplo? Sim. Qualquer um chega lá, lança um meme coin, Twitter, não sei das quantas, usa os meios de distribuição dele, o negócio sobe, dispara em 1, 2 horas, uma hora depois já foi para zero de novo. Então, você tem aquela vida útil daquela meme coin que dispara do seu ápice e desce em 2, 3 horas, entendeu? E o mundo de cripto é muito experimento, né? Muitas coisas aparecem hoje, 2 meses depois muda completamente. Então, meme coin é um assunto que eu acho que já teve mais quente, tá dando uma esfriada. Agora acho que a gente tá num ponto que as pessoas falam muito de moeda de conteúdo. Então, a galera da Base, o Jess lá é um que investe muito nisso. Então, ele fala do Zora, e você pegar um tweet teu, um post no Facebook, alguma coisa, e aquilo ali é um token, e você vai monetizar diretamente pela atenção que ele gerou. Tá com muito grande desses agentes de inteligência artificial, né? Então, de tudo que você pode imaginar. Tem até uns trader bots lá que eu particularmente não confio, porque, mais uma vez, ele é centralizado. Então, se eu dou token para ele, quem me garante que o desenvolvedor não vai simplesmente sumir com o negócio? Claro. Entendeu? Mas, assim, cripto, a cada 2, 3 meses tem uma novidade nova, alguma coisa que está pegando, e às vezes o negócio se perpetua e às vezes some, realmente. Foi um experimento que não deu certo. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso CryptoCast da semana, um papo muito bacana com o Carlo lá da Catese. Carlo, vamos lá. A gente tá falando de tecnicidades aqui. E vamos continuar nesse caminho. Nesse cenário de tecnologia, o que mais preocupa é em relação à segurança das coisas. Essa coisa de computação quântica, que é a força dos meus sóis e tudo mais, lá, o super-homem, não sei das quantas, ela traz uma mudança razoável em como a gente olha para esse mundo. O quão confiante você tá que a gente vai ter segurança o suficiente para lidar
Porque assim, não é como se fosse um vírus. Eu acho que a galera não tá dando a importância que tem. É tipo, alguém conseguir invadir todos os dados bancários do Itaú, por exemplo, nos palitos. Então, o quão confiante você tem que tipo, vai ter uma segurança para esse negócio? Bom, existem alguns cenários, né? Um cenário é uma computação quântica demanda de muito recurso econômico para pesquisa, né? Então você tem poucos players. Você tem Google, você tem IBM, você tem algumas empresas que têm rios de dinheiro que estão investindo nisso. Assumindo que essas empresas são reguladas por governo, que elas vão ter gente do Pentágono, do que for, ali influenciando, provavelmente vai ser um release mais soft. Então, vão preparar o mundo para essas tecnologias serem introduzidas. Esse eu acho que é o cenário mais provável. Existe um cenário caótico também. O cenário caótico é alguém consegue computação quântica e é um maluco que não quer saber do mundo, quer simplesmente destruir tudo, né? E aí, nesse cenário, realmente, vão usar a computação quântica para quebrar o JP Morgan ou algum outro banco grande e simplesmente invadir tudo. É porque, tipo, por exemplo, tudo bem, mas tem uma semelhança aí nas empresas que estão mexendo com computação quântica, que todas elas, que a gente sabe, são norte-americanas. Tem bastante investimento na China também, né? A China hoje é um motor de pesquisa absurdo. Então, assim, vamos lá. A Rússia invadiu a Ucrânia por muito menos, cara. Tipo, foi porque o Putin um belo dia acordou e falou, a Ucrânia é minha. E aí decidiu e virou aquela coisa horrorosa que a gente tá vendo na guerra. Não tem um risco, por exemplo, de um Putin, um Xi Jinping, sei lá, um belo dia falaram assim, não, a gente cansou de ser bonzinho, a gente cansou de que o mundo seja tão ocidental. Ao mesmo tempo que se você mata seu cliente, você não tem cliente, né? Então é aquela coisa. Assim, mesmo o Putin sendo duro e o Trump faz o maluco, Xi Jinping e tudo mais, esses líderes, eles querem uma certa estabilidade global, né? Eles não chegam, simplesmente acordam e declaram... Os Estados Unidos não chegam e declaram guerra à Rússia mandando 10 ogivas em Moscou, né? Sim. Então, por mais que a persona pública deles seja, digamos caótica. Assim, caótica, apele para um pessoal mais radical e tudo mais, o eu racional deles é mais freado, né? E eles querem realmente estabilidade, continuidade e tudo mais. É meio que só uma balança ali. O joguinho é a balança. Ultimamente a gente está tendo aplicação de IA em armas de guerra, né? Antigamente IA simplesmente determinava, sei lá, vou voar esse drone em tal lugar, mas na hora de atirar tem que ter um operador humano. Eu acho que a gente está passando por uma barreira bastante perigosa e estão começando a colocar IA para efetuar o disparo de maneira autônoma, né? E aí tem um bug, uma coisa do problema. Mas assim, IA, por exemplo, é uma tecnologia que me preocupa muito mais do que computação quântica. É mesmo? Vamos falar sobre IA. Inclusive, esse é um assunto que eu estava até vendo um jornal de uma outra emissora, que eu não posso falar o nome. Mas é um jornal que passa no domingo, depois da rodada do Brasileirão. É um jornal que é fantástico, inclusive. E aí tinha uma matéria lá sobre um drone na guerra da Ucrânia. E como a inteligência artificial está justamente efetuando o disparo. E tem lá a gravação lá do cara, lá um soldado, acho que um soldado americano, enfim, lá na guerra da Ucrânia, e que eles estavam disfarçados. Tipo, ele estava tentando se camuflar. E do nada vem um drone e taca uma não sei se era uma granada, um míssil, sei lá o que ele tacou lá, que explodiu a 1 metro dele, do lado do cara, porque a inteligência artificial sacou que o cara se mexeu. Isso é uma coisa que o ser humano não teria sacado, né? Passando rápido ali por cima do negócio. Então eu fiquei pensando justamente essa questão. Eu falei, cara, esse negócio de efetuar disparo, tipo, não pode dar BO em algum momento? Pode, especialmente porque a inteligência artificial não tem uma prova matemática que o negócio funciona. Então, o motor do seu carro, ele roda a uma certa velocidade e o controle para ele manter aquela velocidade é um controle que ele tem toda uma matemática que garante que aquilo ele converge, que é o controle clássico, né? Inteligência artificial é um negócio que, assim, a gente entende o funcionamento. Basicamente, você pega um caminhão de dados e bota esse sistema que tem pesos para se autorregular, dado o treinamento que você deu, com uma quantidade absurda de dados. Então, esses treinamentos da Meta, da OpenAI, eles gastam centenas de milhões de dólares para fazer esse treinamento. Mas, basicamente, é um estimador. Então, com esse caminhão de dados aqui, que é todo conhecimento da humanidade, se entrou isso aqui, eu estimo que a próxima coisa é isso aqui. Então, ele não tem inteligência. Ele simplesmente é treinado com uma porrada de coisa e dá a entrada e, puf, essa é a saída. Aí,
como a gente não sabe exatamente em que situações isso vai divergir, que é o que eles chamam de alucinação em IA, eu acho muito perigoso. IA tem como ter alucinação? Quando uma IA ela diverge, diz que ela alucinou. Não, peraí, cara, isso é um problema. É o termo que se chama, né? Isso é um problema, cara. Porque o ser humano, quando alucina no nível de pegar em arma, já é um horror. Tipo, a gente tá falando de atentados e o caramba, o cara tá maluco. Agora, uma IA alucinar... Cara, a gente tá falando de acabar com um bairro de Pinheiros inteiro aí, acabar com... Por isso que eu acho que colocar IA em armas é um negócio complexo, assim. Pega, sei lá, o Gemini, que é um dos mais avançados agora do Google. Pede pra ele gerar uma imagem. Volta e meia ele vai gerar uma coisa estranha. Tipo, uma pessoa com 6 dedos na mão. Então, sim. Isso é uma alucinação. Porque você sabe que tem 5 dedos. Sim. Mas o treinamento dele, ele foi lá, gerou aquela imagem e ele não tem senso crítico de saber, pô, seres humanos não têm 6 dedos, tem 5. Ou seja, não estão traçando as barreiras necessárias para esse negócio. Tá muito desenfreado. Não diria desenfreado, tem muito dinheiro rolando, né? Então, muito dinheiro, o negócio avança rápido, né? E quem conseguir IA mais avançado mais rápido é quem vai dominar o mercado. Aí tem todas essas questões. OpenAI teve aquela reviravolta com o Sam Altman, né? Que foi justamente o conselho que queria derrubar ele porque achava que ele não estava fazendo as coisas de maneira muito ética. E depois ele conseguiu dar reviravolta, derrubou o conselho, voltou para o OpenAI, etc. Né? Então existe essa dicotomia entre avançar muito rápido e o quão seguro você está avançando, né? Mas aí, por exemplo... Em geral, o dinheiro ganha para velocidade. Mas, tipo... Os governos não deviam, pelo menos, traçar minimamente um negócio e falar assim, gente, olha... Talvez não seja a melhor das ideias a gente meter uma IA que consiga pensar por si mesma e efetuar um disparo. Mas os governos eles são muito lentos, né? A indústria avança muito rápido. Pega a pandemia. O quanto demorou para governos mundiais, de países e até locais terem atitudes? Eles já estão claras. É muita burocracia, muito overhead de comunicação de uma instância para outra, marca reunião, etc. Então a indústria ela avança muito mais rápido do que os governos. A regulamentação ela sempre vem por trás, baseado nos problemas que aconteceram, né? Opa, por esse caminho deu problema, vamos regulamentar. Opa, por esse caminho deu problema. Então nós vamos morrer, basicamente. Não, acho que vamos morrer, porque... Quer dizer, um dia a gente vai morrer, no caso. Geralmente os pesquisadores eles são bastante éticos, né? Então, na hora que eles percebem que tá dando alguma coisa errada, eles cortam e tudo mais, avisam. Mas... Porra, Carlos, não, peraí, cara. Porque esse é um assunto que eu gosto, peraí. Tudo bem, eles são éticos e tudo mais, e a gente espera... volta na questão filosófica. O homem é bom, a sociedade corrompe, a sociedade é boa, o homem que é mal. E aí voltamos à discussão do início do programa, inclusive, lá. Agora, eu vi agora que tem inteligência artificial que consegue raciocinar por si mesma e começa a mentir pro ser humano. Não raciocina, a gente tem a impressão que está raciocinando porque uma ilusão. A saída dela é uma frase que a gente interpreta com significado, com sintaxe, com tudo, né? Mas a inteligência artificial não sabe o que ela está falando. Porque ela não tem dado... Apertou esses 2 botões, acende a sua luzinha. É isso que funciona. Só que o sistema é extremamente complexo, com várias camadas de neurônios que se chamam, né? Que tem todos esses pesos que foram acertados no treinamento que vão dizer, ó, dada essa entrada, essa é a saída. Mas ela não tem nenhum raciocínio, nada como a gente entende como uma cognição mesmo, né? Não, tudo bem, mas aí, por exemplo, cara, você gosta de super-herói? Marvel? Sim. Vamos lá. Você que gosta de Marvel aí de casa vai gostar agora da onde a gente vai entrar. Onde é que nos gibis, lá nos Vingadores, o negócio deu errado? Foi quando o Tony Stark, Homem de Ferro, decide que a sociedade precisava de uma inteligência que raciocinasse e tal, e que ajudasse a população. Que é o Ultron. Ultron, sim. Sim. Um belo dia, o Ultron teve acesso a uma base de dados que ele não devia ter. No caso, o cálculo do Tony Stark, que era um dos homens mais inteligentes lá da Marvel, lá, enfim, era que o Ultron fosse obedecê-lo. Só que o Ultron fala, pô, a sociedade não merece essa chance de viver. Eu tenho que ser o líder da sociedade. E aí ele dá a louca nele lá e começa a atacar todo mundo. Só que no nosso caso, a gente não tem os Vingadores pra salvar a gente aqui, entendeu, cara? Tipo, só que o Ultron pode estar rolando. Existe uma chance aí de dar um fuzuê nessa história? Eu acho que tem tantas coisas que podem dar errado na sociedade, essa é uma delas. Mas, e aí tem várias questões filosóficas, né? Asimov, por exemplo, com as leis da robótica. Aquelas leis eles são basicamente para dizer, ok, existe alguma coisa que
artificial que tem inteligência. E temos que fazer com que ele não chegue a esse tipo de conclusão. Então ele fala que não pode ver um humano, que tem que se autopreservar, tem todas aquelas leis, né? Eu acho que todos os sistemas eles têm que ter essas barreiras e essas premissas hard-coded, né? De maneira que limite essas divergências, né? De fazer alguma coisa que seja liberar um míssil nuclear, o que for. Tá, mas pode dar a partir do momento que qualquer... Vamos supor. Mas tudo pode dar errado, né? A gente tem pesquisa de antígenos aí. Disse que Covid, por exemplo, veio de uma pesquisa pra gente ver o quão provável seria uma pandemia. Então, pega um vírus, infecta aqui um animal, infecta do lado, e vê quantas gerações demora para que aquele vírus torne-se nativo daquela espécie. E aí vazou e fez uma pandemia, entendeu? Ah, mas isso é uma teoria. É uma das teorias, mas assim, tem tanta coisa na sociedade que acontece com medicação, com agrotóxico, com várias coisas. Sim. Que a gente testa e depois, opa, lá na frente a gente viu, deu errado, opa. Cara, esse papo de inteligência artificial é uma doideira. Se tanta gente tá batendo o olho de que... E isso é um medo comum, aparentemente, na sociedade, de tipo... Tá, até que ponto a gente vai deixar a inteligência artificial andar? Eu acho que tem que andar, tem que ter bastante ética com os limites, e tem muita coisa positiva que sai disso aí. Então, por exemplo, outro dia eu vi um estudo que apresentou para diversos especialistas em câncer, tomografia de pulmão, e depois utilizou uma IA treinada, e a IA tinha uma acurácia muito maior do que a dos pesquisadores. Então, eu sempre penso, o Elon Musk tem essa frase, né, de se alguma coisa que é uma ferramenta, que é auxiliar, ele acha até que a gente vai virar cyborg, tem Neuralink e tudo mais, né? Mas você vai num médico, por exemplo, é algo que me incomoda um pouco como engenheiro, que ele não consulta coisas, ele simplesmente diz na lata, é isso aqui. Pá. Porque ele vai lá na estatística dele, que 80% que ele vê, aquilo ali é isso aqui. Não vai, ele vai ter extensão, né? Mas faz muito sentido você ter uma inteligência artificial que você não confie nela plenamente, da maneira que o pessoal hoje faz trabalho de escola, com ChatGPT, nem lei e tudo mais. Mas que seja um auxiliar mesmo seu. Da mesma maneira que o Jarvis é do Homem de Ferro, né? Ele vai te auxiliando, ele vai te dando análise, ele usa o incrível poder computacional que a gente não tem para mastigar dados, te dar uma conclusão, te dar uma estatística, te dar algum dado para tomar uma decisão de maneira melhor. Entendi. Então, assim, eu tenho esse medo da inteligência artificial mal aplicada, mas assim como a tecnologia nuclear gera energia infinita, basicamente a fusão, mas tem outro lado ruim, que é a bomba e tudo mais, a inteligência artificial é uma faca de dois gumes, entendeu? Tem muita coisa que pode melhorar a sociedade. Quanta gente morre hoje de acidente de trânsito? Sim. Entendeu? Você vai pegar uma mensagem, olha pro lado, tá com sono, pum, um acidente, morre gente. E todo carro e caminhão é uma arma, né? É um objeto de massa absurdo em alta velocidade. Por que não um robô fazer aquilo ali? E você assiste YouTube e tudo mais. Então, eu acho que tem muita coisa na sociedade, automação de várias coisas que a gente não deveria fazer, né? Por que tem que ter algum cara lá captando no sol quente cana? Um robôzinho ali pra fazer, entendeu? Acho que a inteligência artificial vai criar uma revolução na sociedade que vai liberar as pessoas para fazerem coisas criativas. Cuidar de pessoas, fazer coisas que importam, né? Justo. Não, aqui em São Paulo teve um exemplo muito claro, né? O Smart Sampa, que é o do Ricardo, lá, o prefeito, que colocou um monte de câmera. Em um fim de semana, durante o carnaval, eles conseguiram prender 400 pessoas sem dar um tiro. Eles viram as câmeras rebateram, tá? E tinha alguém lá na central lá falando, não, peraí, esse cara realmente é o cara que tá sendo procurado. Pô, o GCM que tá aí perto, ó, falando de tal, pum. E começou a pegar. Isso é uma excelente aplicabilidade. Óbvio, né? Tiveram poucos casos lá de erro, tal, mas que foi resolvido, tal, foi solto, justiça, enfim, a prefeitura, sei lá, vai ter que pagar alguma coisa, não sei. Mas é algo realmente na nossa sociedade que é positivo. Não é como se eu fosse contra a inteligência artificial, tá? Pelo amor de Deus, eu sou a favor, uso o ChatGPT no meu dia a dia e tal. Tem como usar bem e tem como usar mal. O meu medo é onde é que isso pode dar um fuzuê, entendeu? Assim, tipo... Eu não sei, cara. Eu acredito que o ser humano é bom na sua essência. Só que eu também acredito que tem muita gente má no mundo. E o conhecimento meio que vai pros dois lados, sabe? Então, o meu medo é, tipo, alguém fazer um bug de propósito sem conseguir calcular o tamanho do absurdo que ele tá criando, entendeu? Tipo, sei lá, toda vez que a gente entrou em guerra foi porque alguém tinha ego suficiente, tinha ego acima do comum de achar que era melhor do que os outros. E aí ele decide simplesmente querer dominar o mundo e impor a ideologia dele. E precisou de um maluco só pra fazer isso várias vezes em várias guerras. Em algum momento alguém vai ter isso aí. Não é possível.
Porque a sociedade, ela se repete, a história se repete. Não? Ou eu tô errado? A história se repete, mas... Tipo, eu tento ser otimista, entendeu? As coisas vão ser aplicadas, que existem muitas pessoas que estão envolvidas em todas essas áreas de fronteira da pesquisa, que são éticas. Sim. Que isso é um apito, se acontecer alguma coisa de errado, se estiver à beira de alguma coisa de errado acontecer. Sim. A gente espera isso. Esse é o meu medo. Eu também sou otimista. Inclusive, na época, o cara da CBN, o Rafael Prats lá, grande amigo meu, inclusive, comentarista de futebol, ele falava, o problema do Rafael Lara é que... Ele falou, Lara, eu adoro você. O seu problema é que você é um otimista tóxico. Porque eu sou santista. E aí eu tinha que acreditar em coisas boas no meu time. Bom, pessoal, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta no nosso CryptoCast dessa semana. Um papo muito bacana com o Carlo lá da Cartese. Carlo, vamos lá. Falamos já sobre inteligência artificial. Eu já tô maluco, já tô com medo. Tenho medo. Mas, vamos falar um pouco sobre sua história, a história da Cartese e tudo mais. Me conta, você é do Rio? Sim. De onde? Niterói. Cidade vizinha. O que você fazia da vida antes de criptomoeda? Quando é que você entrou nesse mercado? Conta um pouco de você. Tá, eu comecei com cripto, na verdade, como curiosidade técnica, em 2013 mais ou menos. Uhum. E o primo de um amigo meu chamou para minerar Bitcoin e, na época, Litecoin, que eram as moedas mais promissoras. E eu passei basicamente por todos os assabatinados de cripto que alguém que cai no mundo de cripto encontra, né? Então, a primeira coisa a gente foi e botou dinheiro em pré-venda numa ASIC, que é aquele Application Specific Integrated Circuit. É uma placa específica para minerar Bitcoin. Uhum. E ela tem um desempenho muito melhor do que qualquer outro minerador, né? Uhum. Da Butterfly Labs na época. E a gente montou um computador gamer lá sinistro para minerar a Litecoin. Uma GPU lá da AMD. Bom, a ASIC a gente comprou em pré-venda. Nunca vimos a ASIC, nem o dinheiro de volta. Sério? A Butterfly Labs fechou. Enquanto ela estava enrolando, ela foi dizendo, não, agora vai ser de tantos gigahertz. Foi aumentando a capacidade, né? Mas nunca entregou nada. E ninguém processou nem nada do tipo? Nos Estados Unidos, sim. E o FBI invadiu e tudo mais. Só que devolveu o dinheiro só para quem é americano. Eles estão no Brasil, então se ferrou. Caraca, velho! E o Litecoin a gente minerou usando um pool, que era o Inmine LTC, se eu não me engano. E deixamos lá no pool. E a gente aprendeu a lição do Not Your Keys, Not Your Crypto, né? Porque a gente não sacou. Em determinado momento, acho que era um pool chinês, o cara fechou e tá lá tomando mimosas, etc. na América Central. Pegou dinheiro de todo mundo que tava no pool, né? Porra. Então, aprendi algumas lições de cripto, assim, de maneira abrupta, né? Caraca, mas foi tecnicamente, né? Só curiosidade, tá? Uhum. E aí, desde 2018, eu trabalho na Cartese. E aí, porque cripto, assim como IA, é alguma coisa que pra você entender realmente, não dá pra você olhar o seu tempo livre, etc. Você tem que trabalhar com aquilo. Né? E aí, em 2018, eu fui trabalhar na Cartese. Antes, eu vim do mercado de Big Data. Processamento, né? Eu trabalhava numa empresa que fazia processamento de dados, tanto de telecom quanto de logística. Entre os caminhões, essas coisas todas, né? E era bem legal, assim. Mas eu tava com essa curiosidade técnica de blockchain e chamei para Cartese. E hoje a Cartese, qual é o tamanho disso? Onde fica a sede? Tem sede? A Cartese ela tem uma fundação que é responsável, assim como o Linux tem a Linux Soft Foundation, né, que guia o desenvolvimento da grants, etc. A Cartese é uma fundação, um projeto open source. Então você pode chegar no GitHub, pegar tudo, pode lançar seu próprio nó, pode fazer um fork, modificar tudo que você quiser. Uhum. E é um projeto global. Então, 2 dos fundadores vieram do IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura Aplicada lá no Rio de Janeiro, que são caras geniais. Sim. E tem um fundador que é brasileiro, mas que mora fora, tem outro que é canadense. Mas a equipe, assim, tem bastante gente do Brasil, mas é do mundo inteiro. Um projeto realmente descentralizado, assim. Então atua hoje em todos os cantos? Em todos os cantos, assim. E aí, por exemplo, hoje, qual que é a aplicabilidade da Cartese? Qual que é o tamanho disso? Porque a galera, tipo, tá aprendendo agora sobre o que é Cartese. Então, qual que é o tamanho desse negócio hoje? Então, a gente tem essa máquina virtual, que é bem maneira, que roda Linux e que você consegue fazer computações enormes, usando aquele esquema que eu te falei de volta pro blockchain base para disputar se alguma coisa acontecer errado, né? E isso possibilita que você faça muita coisa maneira, né? Então, eu tenho um projeto, por exemplo, que é um spin-off da Cartese, que se chama Rives. E, cara, você joga também, né? Então, claro, jogo. Blockchain ele resolve vários problemas que hoje a gente tem nos jogos. Então, por exemplo, meu filho ele assiste no YouTube de um cara que tá jogando Minecraft. Certo.
e o cara ganha rios de dinheiro porque tem milhões de visualizações no seu canal. Total. O YouTube ganha dinheiro porque tá vendendo propaganda e tudo mais. Todo mundo está feliz. Mojang / Microsoft tá ganhando dinheiro porque tá vendendo cópia no Minecraft. Mas é aquele cara que suou, que trabalhou de noite e que fez aquele mod que o cara tá usando no videozinho dele. Aquele cara não ganha nenhuma menção, né? Ganha nada. Então, assim, ele agrega muito valor, ele tem paixão, etc e tal, mas ele não tá no fluxo. E aí você tem todos os campeonatos de speedrun e outras coisas que às vezes rola uma sacanagem de alguém roubar o teu gameplay e postar no YouTube como se fosse dele, e aí ganha o crédito. Então tem essas coisas de plágio e tudo mais, né? Quando você traz blockchain, esses problemas somem. Porque no Rise, que é a plataforma que a gente desenvolve, por exemplo, você jogou uma partida. Você pega todos os movimentos e bota no blockchain. Então, assim, existe uma entrada no blockchain que não dá pra forjar, a não ser que faça aquele ataque 50 mais 1%. Já nesse momento, essa pessoa aqui tá com isso aqui. Então, se alguém copiar o meu gameplay, vai aparecer depois. E qualquer um pode chegar, pô, mas esse cara botou isso aqui 2 dias depois. Então, o outro original é esse cara aqui, né? Campeonato de poker, por exemplo. Você pega até plataformas grandes como PokerStars, etc. Volta e meia tem algum problema. Tem uma rodada daquele high stake, que alguém entra numa ligação de Skype, alguma coisa, com um cara que é administrador do sistema. E ele fala toda a mão de todo mundo, porque existe um servidor central que chega e ele sabe a mão de todo mundo, né? Então, existem muitos problemas que acontecem, tanto de roubo de crédito, várias coisas, e até às vezes coisas mais simples. Então, por exemplo, eu jogo Dota, tá? E o Vitalik, mesmo, o fundador do Ethereum, ele jogava World of Warcraft. E uma das motivações dele para fazer o Ethereum é que em determinado momento o personagem que ele tinha, que era o Warlock, foi nerfado. E, cara, a Blizzard decidiu como nerfar o Warlock. O que você pode fazer? Nada. Só pra galera de casa saber o que é nerfar, porque o pessoal que não joga não sabe. Nerfar é quando você começa a piorar. Você vê que seu jogador que era bom, seu jogadorzinho, lá que você usa o seu personagem, que era bom, começa a ficar ruim do nada. No FIFA rola muito isso, eu jogo muito FIFA. No FIFA acontece isso direto. Você tá lá com o meu ponta direita, que eu lutei demais pra conseguir comprar e tudo mais. Do nada o chute dele não é mais igual. A potência do chute, velocidade, alguma coisa. Né? E sem avisar você, tipo, não é como se você soubesse, você só sabe porque você tá batendo, porque vai lançar novas cartinhas, as novas cartinhas têm que ser mais apelonas, né, apelativas no jogo e tudo mais, mas enfim, por favor. E aí quando você traz isso pro blockchain, já é outra mentalidade, né? A mentalidade do blockchain ninguém pode mexer em alguma coisa de maneira unilateral, tem que ser um consenso. Certo. Então isso já melhora aquele negócio de alguém arbitrariamente chegar no seu personagem que você ama, que a comunidade ama, e piorar ele. Entendi. Existe a questão também de você não gostou de alguma coisa, você faz um fork. Então, existe um caminho que aquele projeto está seguindo, você não gosta, beleza. Você faz o seu próprio, diverge a partir dali e bifurca. Então, e toda essa questão da verificabilidade e tudo mais, que dá autenticidade. Então, você tem um campeonato de poker, alguma coisa. Cara, tá ali. Essa é a verdade, todo mundo tem acesso à mesma informação. Ninguém tem uma informação privilegiada para saber que você tem um pai de arte, que o outro tem um full house, alguma coisa. Né? É transparente. Então, essa mentalidade de blockchain, de fazer as coisas que sejam com informação uniforme para todo mundo, de maneira segura, de maneira que não tenha ninguém com um superpoder que possa se abusar de ética e moral, obter alguma vantagem injusta, isso tudo encaixa muito bem com blockchain. Porque geralmente os sistemas em blockchain são feitos dessa maneira, né? De maneira que garanta a justiça e a igualdade entre as partes. Você acha que as grandes marcas, tipo, por exemplo, EA, né, que a gente fala, Rockstar Games e tudo mais, essas grandes marcas, tô falando de marca que vende Ubisoft e tal, elas vão tender a usar blockchain nos seus negócios, elas usam em algum momento, por exemplo, nesses jogos enormes que a gente pode jogar e tudo mais? Então, a Ubisoft já fez alguns experimentos, mas o caminho que eles foram é um caminho que eu não curto muito. Basicamente, jogos, antigamente, você comprava o jogo e era teu e você jogava para sempre. Depois começaram a pegar as expansões. Beleza, joga um conteúdo novo, você paga. Depois começaram com DLCs. Agora tem uma skin, tem um personagem, você tem que pagar por isso. Que é um saco, inclusive. Aí começaram com as microtransações. Que qualquer jogo desse celular que você chega, opa, tá sem energia, compra energia. Aí você precisa de mais material, você precisa de mais não sei o que lá. Ou você espera 3, 4 dias para farmar aquilo ali, ou você tem que pagar R$5, etc. E aí a maneira com que blockchain foi introduzido nos seus jogos foi meio como outra coisa a mais para tirar dinheiro do seu bolso. Então eles começaram a colocar NFTs nos jogos. Então o NFT tá lá no blockchain, representa uma skin ou uma coisa e tal. Mas o jogador, o gamer tradicional, viu aquilo ali como mais uma tentativa de arrancar dinheiro pro seu bolso, né? E a pegada que a gente tem no Riot, por exemplo, é outra. A gente quer que o valor que tá numa comunidade de jogo seja distribuído de maneira justa entre todas as partes. A gente quer que dinheiro vá para um modder, que dinheiro vá para um streamer. Mas o streamer fez o negócio e ele usou um jogo que é de algum jogador profissional.
dá dinheiro também pro jogador. Aquele gameplay gerou dinheiro pro jogador, gerou dinheiro pro streamer, gerou dinheiro pro modder, gera também pro desenvolvedor original do jogo, entendeu? A gente tá tentando fazer uma economia que seja mais justa, que todas as partes sejam envolvidas e que todo mundo ganhe na cadeia de valor daquele jogo, né? Entendi. Mas hoje, por exemplo, as grandes marcas, elas têm olhado... Estão geralmente indo por esse caminho de... É um jogo tradicional, centralizado e tudo mais, e o ingrediente blockchain é o NFT que tá ali. Mas, por exemplo, uma coisa que tem uma discussão, até mesmo no mercado de console, são os rivais. Uhum. Então, por exemplo, o FIFA virou EA FC porque perdeu lá o naming rights, mas você tem lá o PES, por exemplo, que tenta crescer. Então, você acha que, por exemplo, em algum momento, quando alguma dessas empresas olhar com carinho para o blockchain no sentido de não vamos ficar tentando explorar mais o cliente, vamos tentar dar qualidade para o cliente virar nosso, isso pode inverter no mercado de games, por exemplo? A gente pode, assim, na indústria de jogos em blockchain existe desde aquele cara que está fazendo alguma coisa tradicional e botando NFT, tem a galera mais jihadista que faz jogos que tem uma lógica muito simples e ela está toda on-chain, e existem as coisas no meio do caminho, né? Em algum momento eu acho que vai convergir. Uma questão que é um pouco ruim é que a questão de segurança e de centralização, que são coisas muito importantes, assim como outras coisas são muito importantes como privacidade, em geral a galera não liga muito. A galera só vai no next finish e depois reclama quando dá problema. Então em cripto a gente tem muitos problemas de protocolos, de coisas centralizadas que deram problema que ninguém ligava porque ser centralizado até dá problema. Então o Celsius, a FTX são monstros que fizeram rombos. Mas assim, as pessoas só se preocupam com ele descentralizado depois de dar problema. É meio como você se preocupar, cadê o extintor de incêndio depois que tem um incêndio, entendeu? Porque o prédio inteiro já pegou fogo. Exato. Então, tanto a questão de descentralização e segurança e privacidade, infelizmente são coisas que têm medo de pessoas que se preocupam por aquilo, pelo resto da humanidade, mas que as pessoas em geral não ligam. Vamos rápido intervalo, na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta no nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito bacana com o Carlo lá da Cartese. Carlo, pra gente poder finalizar aqui, quais os próximos passos da Cartese? O que vocês estão querendo fazer? O que você está vislumbrando aí pra esse ano ainda aí, né? Esse ano tá no meio já, mas tem um segundo semestre inteiro pela frente. Na Cartese em particular, a gente está bastante empolgado com um algoritmo novo de disputa que a gente tem. Aquilo que eu te falei, que quando acontece alguma coisa de errado, você chega e volta pro blockchain para fazer aquela disputa. Eles lançaram um algoritmo bem maneiro, que é o PTR agora, e depois o DAVE, que é a evolução dele, e que melhora muito a segurança. O que isso melhora? Melhora tanto na quantidade de computação que você tem que ter para provar as coisas que aconteceram, que estão certas, quanto no dinheiro. Isso é uma parada bastante revolucionária na indústria, assim. Você tem players grandes, tipo Arbitrum, Optimism e tal, que tem algoritmos bons também, mas que não são tão bons quanto o nosso. Bastante legal. E eu acho assim que a indústria Web3 permeando todas as coisas que fazem sentido, né? Eu te falei de supply chain, eu te falei de crédito de carbono, mas tem muita coisa. Gig economy, por exemplo. Por que você tem um Uber ou uma empresa dessas que monopoliza o negócio e que pega, sei lá, 60% do valor daquilo que está envolvido? Tem muita coisa que faz sentido você jogar para o blockchain e ser mais transparente e ser mais colaborativo, né? Entendi. Volte mais vezes aqui no nosso CryptoCast. Foi um prazer, obrigado por me receber. E bom evento lá no Token Nation lá. Eu sei que você conhece o Ney já, né? O Ney, que é o fundador lá do Token Nation. Então você vai estar lá no painel lá. Sim, o painel hoje à tarde. Ah, bom demais. Hoje não pra você que tá assistindo, porque foi umas 3 semanas atrás pra você que tá aí, tá? Mas hoje, no dia da nossa gravação, tá? Você tá empolgado pro painel? Sim, parece ter gente bastante interessante lá. Vai ser uma boa discussão. É maravilhoso esse evento. Volte mais vezes, tá certo? Perfeito. E a você que nos acompanhou no nosso CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News, que é a casa do investidor cripto na TV brasileira. Eu volto na semana que vem com muito mais CryptoCast, mas você pode continuar nos seguindo nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os cantos, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro e mercado cripto, tá certo? Semana que vem eu volto com muito mais CryptoCast. Até mais, tchau, tchau!